Olá, pessoal! Bem-vindos ao Pediatrando, o programa que traz reflexões sobre os grandes desafios da pediatria e da saúde da infância e da adolescência. Eu sou Valérie Kreutz, pediatra, coordenadora do Núcleo de Pediatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos falar de um tema delicado, mas muito atual, que é a adultização precoce. Como lidar com adolescentes que cada vez mais cedo são expostos a responsabilidades, linguagens e padrões adultos? E como limitar isso sem cair no risco de infantilizar, de superproteger? Esse debate ganhou bastante força nas últimas semanas, depois que o youtuber Felipe Bressanin Pereira, o Felca, publicou um vídeo denunciando casos de exploração infantil em conteúdos online. O vídeo chegou a ultrapassar os 26 milhões de visualizações e mais de 100 mil comentários. E reacendeu o alerta sobre a exposição de crianças e adolescentes num universo que não é o deles, né? E para a gente falar mais sobre esse assunto, nós estamos trazendo aqui duas pessoas com bastante conhecimento na área, que temos muito orgulho de receber hoje. São pediatras, especialistas em adolescentes e biatras. A doutora Lilian Day Hegel, muito bem-vinda. Muito obrigada, um prazer estar aqui. E a doutora Priscila Coelho Amaral. Obrigada, boa noite. Muito bom ter vocês aqui hoje. Vamos começar, então, que essa discussão é uma coisa bem polêmica, né? A gente já estava conversando um pouquinho aqui antes, né? Para esquentar. Tem muita coisa para a gente falar hoje. Infelizmente, só temos meia hora, né? Mas vamos tentar ver o que dá para a gente conversar. Elas estarão também no Congresso de Adolescentes no mês que vem. E nós tivemos a sorte de tê-las hoje conosco. O que significa exatamente adultização precoce na prática clínica e no universo social em geral? Olha, vamos só combinar que eu acho que é mais importante é combinar o seguinte, é entender. A adolescência é uma passagem, né, de criança para a idade adulta. Né? Então, esta passagem que a gente entende como adolescente são movimentos, são aprendizados, são trocas, então são escolhas. Então, a criança vai para esta, digamos, essa fase para virar adulto, né? E virar adulto não só como pensamento, como físico, como escolhas, né? Então, isso é o que a gente espera, né? Quando a gente está falando sobre isso, significa que aquele adolescente que tem 10 a 19 anos está fazendo um comportamento que não é da sua fase. Né? E, por outro lado, a gente também tem vindo, e por isso é importante esse chamado, os adultos que não passam para a fase adulto, né? Começam a ter um congelassem na adolescência. Exatamente. Então, tem um comportamento mais infantil. Então, quando não tem uma certeza, quando fica esse mar de tumulências que tu não sabe quem, é que começa a ter essas dificuldades, né? Então, assim, não respeitar um desenvolvimento normal, antecipar um comportamento, é que começa a ter esses distúrbios e essas coisas graves. Por que é grave? Porque pode ter relação com violência, né? Então, quando a gente tem algum comportamento em que põe em risco, né, de alguma forma, né, aquela indivíduo, nós vamos ter um problema. Né? Então, assim, não só como substância, né, Priscila, mas como o que tu usa, o que ele está usando, que tipo de maquiagem, que tipo de pista, que tipo de exposição remédio. moral, né, Lilian? Assim, a gente vê isso muito na nossa prática, né? E como a Lilian falou, adultecer é o que a gente mais espera, né? Nós, como médicas de adolescentes, nós somos grandes promotoras da autonomia e do desenvolvimento do adolescente, né? Porque a gente, durante as avaliações, se depara com essa questão dicotômica, né? O acesso precoce às telas, né? E os conteúdos inapropriados, promovendo uma adultização e, ao mesmo tempo, né, muitas famílias não deixando esse adolescente ter autonomia. Então, adolescentes que não têm tarefas em casa, né, mas que não podem sair à rua, mas estão totalmente liberados para o uso das telas em casa, entrando em contato, né, por muitas horas, né? Eu tenho pacientes que têm mais de 14 horas por dia de telas. O dia tem 24 horas e aí, ao ver o celular para ver o tempo de tela, chega a ter mais de 14 horas durante o final de semana. Então, essa exposição, ela é muito prejudicial. A Lilian começou a falar sobre o uso das maquiagens, né,
pelas adolescentes. E tem uma coisa importante, assim, na adolescência, que a gente chama, né, da síndrome da adolescência normal. São 10 comportamentos que são comuns a qualquer adolescente e eles vão aparecendo em maior ou menor grau de acordo com as vivências, com a educação, assim, com as expectativas da família e do próprio adolescente. Esse distanciamento que é natural, que acontece ali já na adolescência, mais da metade, que começa a ficar mais longe dos pais e procurar outras referências, esse para mim, é o período mais sensível para eles terem contato com conteúdo inadequado, né? E esse conteúdo inadequado, ele está invariavelmente nas telas, né? Principalmente no celular. No momento que eles estão procurando outras identidades, né, para formar a sua própria identidade, eles estão naturalmente se afastando dos pais, eles vão entrar em contato com esse tipo de conteúdo, né? Então, os amigos, as amigas estão vendo os mesmos influenciadores, estão comprando as mesmas maquiagens, estão usando o mesmo tipo de corte de cabelo, o mesmo tipo de tênis. Porque às vezes a gente olha adolescente de 15 anos, né? Eles estão tudo iguais, né? Eles estão andando como um bando, faz parte do desenvolvimento deles nessa fase, estar junto aos pares. E esse é o cuidado que a gente tem que ter para não expô-los a conteúdos que estão formatando aquele cérebro que ainda está em desenvolvimento, que apesar do corpo, né, já está bem desenvolvido, mas o cérebro estará em formação até o início da vida adulta. Essa criança fica com 9 anos, às 10 horas da noite, sozinho dentro de um quarto, que ele não está sozinho, né? A gente não daria, por exemplo, um produto à base de petróleo para passar no olho. Alguém daria? Sim. Nunca. Exatamente, nunca. Mas se a gente for ver, muitos dos produtos que a gente usa tem petróleo, né? Tem pesticida, tem remédio para sarna. Esses dias eu fui olhar determinada situação e eu me choquei, porque é um batom que se usa, que tem um dos agentes, é um remédio para sarna, que tu usa na boca e usa isso com coisa. E qual é o problema de usar maquiagem? Né? A gente sabe que maquiagem, com qualquer produto, ela atinge a pele. Então, uma maquiagem numa pele que está muito mais sem nenhuma proteção, em desenvolvimento, né? Usando produto, vai atacar, com certeza vai atacar. E na maquiagem tem produtos tóxicos e hormônios. Então, algum desenvolvimento que muitas vezes, por exemplo, alguém que menstruaria com 14 anos vai menstruar com 12. Mas por que teria problema? Porque na menina, quando tu menstrua, tu para de crescer. Então, aquela menina que poderia crescer e desenvolver mais tarde pode ter o seu desenvolvimento, né, puberal antes por uso dessa medicação. E, além disso, o que a gente sabe? Tem um conteúdo, né, quando menstrua mais cedo, que a gente tem que ter o cuidado em relação à sexualidade, né? A questão da exposição maior, o risco maior até de violência, né? Nós vimos agora no jornal, saiu uma notícia que alguém estava dançando num determinado bar, não quis dançar com o dono, morreu. Sim. Né? Então, assim, mas será que ela estava se expondo? Quer dizer, esses cuidados, né? Então, assim, é de proteção que a gente tem. Então, o cuidado do adolescente implica também nisso. Então, o que tu tá vendo, o que tu tá comendo, né? Como tá comendo, né? E a saúde mental tem muito a ver com isso. Eu acho que é muito importante os tópicos, que depois a gente poderia falar um pouquinho mais sobre essas substâncias em si, como disruptores endócrinos, etc. Mas eu acho que antes disso é importante, a gente está falando em proteger o adolescente, mas muitas vezes a família também está com problemas. Quando a gente diz, os adolescentes se vestem de determinadas maneiras e tal, e a gente vê pai e mãe seguindo youtubers, seja quem for, e se comportando dessa maneira, e os filhos só repetindo o mesmo comportamento. Então, como é que a gente maneja isso? A família vai ter que se voltar para dentro e ver uma revisão de tudo? O que vocês sugerem? A gente está falando sobre a adultização precoce, né? Mas a gente também está vivendo e vendo na mídia a infantilização da idade adulta, né? Então, como que a gente... onde que vai ter essa interseção, né, de adultos infantilizados com adolescentes jovens e crianças adultizadas, né? Quem cuida de quem, né? Quem coordena o quê? E a Lilian falou um ponto super importante, assim, quando a gente fala de meninas em puberdade precoce
ou a antecipação da menarca, né? Isso, só para esclarecer para o nosso público. A puberdade precoce na menina, quando começa a crescer as mamas antes dos 8 anos, e a gente tem visto isso muito. E a menarca é a primeira menstruação. E a menarca é o evento primeira menstruação. Então, isso tem um impacto enorme, tanto a antecipação dessa primeira menstruação quanto a puberdade precoce, porque imagina, a gente vai ter uma menina, às vezes, de 10 anos, 9 anos menstruando, né? É uma menina com cabeça de menina já tendo um desenvolvimento com corpo de mulher. E ela, dependendo do meio onde ela está e o nível de proteção que essa família, né, essa sociedade confere, ela passa, sim, a ser alvo de abuso. E isso é uma coisa muito séria. E os artigos científicos já trazem muito marcadamente que o impacto da luz azul, que é essa luz que está no tablet, no celular, ela tem impacto e promove a puberdade precoce, né? A aceleração desse processo de crescimento. Nossa, isso é muito importante. Assim como muito importante. a exposição a conteúdos inadequados, né? Então, a gente está vendo um somatório disso, exposição a conteúdo inadequado através de uma tecnologia que emite luz azul, que também está relacionado. Então, a gente tem coisas que estão sendo potencializadas, né? Com adultos pouco continentes, né? Famílias que não estão conseguindo dar limites. E aí é um caldeirão, né? E outra coisa, né? Nesse sentido, a gente tem que reforçar que a tecnologia não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Né? Então, nós temos que aproveitar as coisas boas da tecnologia. Né? A melhora da saúde da população fez o quê? Que antigamente, 70 anos era uma pessoa que estava quase no fim da vida. E agora, 80 estão muito bem, 90 também. Então, esses adolescentes vão ter avós, vão ter bisavós, muitas vezes. Então, isso é uma qualidade boa. Então, não quer dizer que tu não possa ficar melhor, ter hábitos melhores, então, comer melhor. Não fumar, não beber e fazer atividade física, essas 3 coisas, a Organização Mundial de Saúde promove 3 gerações. Então, aquele adolescente que comer bem, não fumar, não beber e ter uma atividade física, ele melhora 3 gerações. Né? Então, é uma situação, uma mudança de comportamento muito boa e, teoricamente, seria fácil. Agora, esta melhora da qualidade de vida fez também, muitas vezes, se confundir. Essa que a Priscila tanto fala em relação ao limite. O que é a mãe pode ser a melhor amiga da filha? Me dá um questionamento, porque assim, amiga é alguém que tu tem a mesma idade, ou mesmos hábitos, a mesma coisa. E que valida, né? E que valida. Né? E muitas vezes a família precisa bloquear. Então, mãe amiga não é a mesma coisa que amiga mãe, né? E acho que que na realidade isso, né? É que tu tem que ser né? O que seria uma boa mãe, teoricamente? Então, assim, seria uma pessoa continente, que tu possa contar, né? Então, assim, mas essa linha, né, tênue entre o que é teu, a tua coisa como pessoa, né? E o adolescente, às vezes, confunde. E, por outro lado, por exemplo, ao contrário das meninas com puberdade precoce, nós temos vários adolescentes que têm 18 anos e que nunca tiveram a primeira relação sexual. E eles são pressionados a terem isso. Porque meu filho, tu tem que ser, E a gente atende consultório e diz, não, tu vai ter quando quiser. Então, assim, essa obrigatoriedade de ter uma posição, uma forma de fazer é ruim. Né? Então, a gente tem que estar aberto, né, para poder entender qual é o momento de cada um. Sim, sim. Quais são os riscos hoje que a gente tem, especificamente com as mídias? Como é que os pais devem lidar com isso do ponto de vista prático? O que vocês sugeririam para uma família hoje? Limitar em horário, limitar só em idade. O que a Sociedade de Pediatria fala? Hoje, em criança, tem um limite bem claro, Sim, né? A Sociedade de Pediatria é claríssima, né? Traz uma tabela. Inclusive, o site da Sociedade Brasileira de Pediatria tem uma parte chama Conversando com os Pais, e que tem vários tópicos super importantes, assim, que as famílias deveriam, inclusive, ali, assim, tem dúvidas para quase tudo, e o que não for respondido, assim, as pessoas são convidadas a fazer o questionamento. Então, existe uma tabela, né? Então, para a nossa faixa etária, ser preconizado de 3 a 4 horas no máximo por dia de telas, né?
É o note, Entra a TV, tudo, né? o tablet, o O celular. jogo online. Nunca passar a noite, e isso é uma coisa que a gente vê muito. Então, os adolescentes vêm nas consultas, eles têm a preocupação número 1 é até quando eu vou crescer. Eles querem saber que tamanho, se eu tô crescendo ainda, eu vou parar, eu quero crescer mais. E aí eu sempre digo, bom, tem que dormir, tem que se alimentar, tem que fazer atividade. Então, 4 coisas que faz crescer. Uma a gente não muda, que é a genética. Outras 3, a gente pode fazer milagre. Comer bem, dormir bem e fazer atividade física com regularidade, isso aqui melhora muito a tua vida. O que a gente vê? Não dormem, passam a noite inteira no celular, muitas vezes escondidos dos pais, né? Então, assim, os pais até impõem um certo limite de horário, porém não retira a tecnologia de perto. Muito então, importante. o adolescente, pela característica principal, ele é impulsivo e tem dificuldade na autorregulação de colocar os seus limites. Então, ele precisa que um adulto coloque o limite. E, por outro lado, quando tu tira um celular, tu tem que dar alguma coisa em troca, que é uma atenção. Né? Então, assim, por exemplo, só para começar, menor de 2 anos, nenhum contato com tela. 2 anos, nenhum. Hoje, os bebês com celular, nenhum. né? Então, não é para dá. brincar, não é para ligar, não tem contato com tela, né? Então, assim, evitar o máximo possível. 2 anos, né? Parece mentira, mas a gente tem que comentar. E tem uma ideia das famílias que as crianças são super inteligentes porque elas conseguem fazer assim com o dedinho, né? Elas conseguem rolar a tela para cima, para baixo. E isso dá uma sensação para ele de máxima inteligência. Por outro lado, as reportagens estão mostrando que os jovens que estão chegando no mercado de trabalho, eles não sabem fazer um documento no Word. Eles não sabem montar uma planilha básica do Excel, né? Então, eles estão virados em macacos, né? Porque estão fazendo movimentos repetitivos. Então, é uma falácia dizer que o acesso precoce à tecnologia está deixando os adolescentes mais inteligentes. Isso não é verdade. Eles estão perdendo a motricidade, né? Estão ficando mais míope, obesos, sedentários, constipação, problemas ansiosos, de escoliose, né? escoliose. Então, a gente depressivos. sabe, por exemplo, que a ansiedade, né? Não é aqueles que tinham problemas, não. Aqueles que não tinham, com o passar do tempo, se tornam ansiosos, porque tudo é uma questão de ganho e recompensa, né? Então, é feito assim. Então, assim, a gente, né, pensa que... Mas a tela foi feita assim. Aquele jogo é pra gente não parar de jogar. Sim, é ele feito viciante, para né? isso. Que nem o né? cigarro. Igual o cigarro, igual o mesmo mecanismo, né? Então, assim, não, ele é muito inteligente que ele sabe ligar a televisão, a tela. Isso não é inteligência. Isso é tentativa e erro. Ele não tem medo de nada, é a mesma coisa com o computador, não tem medo, então faz. Então, qual é digamos, se a gente pudesse fazer, ideias preventivas, né? Então, o que a gente pode ajudar a família, os médicos, os pediatras, assim? Primeiro, atividade física regular, no mínimo 180 minutos por semana, todo mundo, né? Segundo, uma avaliação de consulta médica por ano, uma no mínimo. No mínimo, né? Todo ano. Terceiro, momentos de refeição com suas famílias, né? Pelo menos um Eleja dia, né? Porque as famílias Isso saem, a né? gente Jantar, sabe pelo menos, que né? faz uma diferença enorme em relação à droga, em relação a abuso de muito. É ter um movimento de qualidade, que é sem celular, né? Óbvio. Claro. É desligando tela. Toda a família, né? Não toda adianta a o pai e família. a mãe tá Toda. com seus... mas é pra E é isso trabalho. importante. Nessa fase da adolescência, eles olham o comportamento dos pais. Isso. Quando são crianças, eles aceitam o que tu fala. Quando eles viram adolescente, eles vão olhar o teu comportamento. Então, se tu fala que uma nem coisa e não faz, não adianta funciona. para o adolescente. É que não nem funciona. o pai que mente, por alguma razão, os pais estão... E aí quer que o filho não minta, mas ele viu ele mentindo. Viu, não Ou adianta. viu ele tratando mal uma autoridade no trânsito, xingando, brigando com alguém, ultrapassando alguém. Né? E a outra coisa que eu acho que é importante também, que o adolescente a gente quer que esteja em sala de aula. Né? Então, assim, a educação... é importante estar na sala de aula, né? Então, assim... Presencial. Isso, presencial, porque é onde vai ter interação. Foi na pandemia, acabou, né? Não, e tem a interação, né? Claro. Então, é importante essa interação. E quando a gente achar que tem alguma alteração no comportamento ou algum sintoma diferente, acredite que tem. Não menospreze, né? Acredite Preste nas atenção. queixas.
preste Não atenção. precisa rotular, mas peça ajuda, né? A escola também, assim, é importante tu falar, né? Estar na sala de aula é importante, porque a escola também é um aliado importante Tem na um avaliação outro olhar de que não comportamento. só o da família, né? Exatamente. Né? E a família tem que acreditar, né? Então, assim, mas aquela escola não é tão boa, vai ter bons e bons, mas a ideia geral é um ambiente que precisa estar, né? É que nem o adulto está trabalhando, o adolescente tem que estar na escola, a criança tem que estar na escola, né? Em um ambiente que não serve só além do aprendizado, né? Mas essa interação, né? Isso é muito importante. E lá tem, né, pessoas que acompanham, né? Então, assim, a gente não pode deixar o adolescente desacompanhado. A liberdade vai ser conquistada. Né? Por etapas, né? Controle parental, né? Assim, ativar controles parentais no celular, assim, determinar o tempo de uso, o conteúdo, né? Tem um movimento que eu participo, que é um movimento assim que eu acho importantíssimo, que chama Movimento Desconecta, né? Ele traz alguns ensinamentos do livro do Jonathan Haidt, que é o Geração Ansiosa. Então ele fala, sem smartphone até 14 anos, né? Que é um super desafio. Por quê? Porque nessa fase todos têm e o teu filho também quer ter. Então ele também precisa entender por que ele não precisa ter, né? Ou não deve ter. E sem redes sociais até 16 anos. Muito interessante. Pode repetir isso, por favor? Pode olhar para o nosso público. A recomendação, então, que é do Jonathan Haidt, do Movimento Desconecta, é sem smartphones até 14 anos. E aí tem... Aqui no Brasil já tem, mas mais nos Estados Unidos, os dumb phones, né? Que são os telefones burros, que eles não têm acesso à internet. Pode fazer aquele tijolão do antigamente, que se mandava SMS, né? Então, isso é uma alternativa. E sem rede social até 16 anos, tá? Muito embora a rede social, né, no início ela era a partir de 16 anos e ela baixou a faixa etária para 13 e ela diz que a partir dos 13, entre 13 e 16, o algoritmo ele é regulado para não entregar conteúdos inadequados. Isso também é uma falácia porque não funciona assim. Tu pode enganar, né? Tu engana, né? Então, os pais precisam entender que a rede social foi feita para que a gente consuma. Quem está ali está sendo apresentado a conteúdos para consumir. Eu sempre digo, largaria teu filho numa entrada do Iguatemi e deixaria ele 8 horas e pegaria no outro lado. É como se ele fosse entrar em qualquer loja e fosse comprar um produto. Então, ele vai entrar em tudo quanto é tipo de loja. Loja para faixa etária, loja para mulher, loja para adulto, loja de esporte. E vai pegar um item de tudo aquilo. É assim a rede social. Cada vídeo curto que passa vai... assim, incorporando um tipo de comportamento, um tipo de regramento, assim, lançando uma ideia de um produto para eu comprar, para eu consumir. E aí entra a questão das maquiagens, e assim, é bom que a gente fale, a Lilian já falou que a gente não é radical para o não uso da tecnologia. Também não somos radicais para o não uso do autocuidado. É muito importante, assim... Começa com as espinhas, fazer um autocuidado, a higiene, usar um produto adequado, né? Usar um protetor solar. Isso aí tudo a gente sempre recomenda nas consultas, né? O exagero, né? Da gente aparecer meninas de 10 anos com maquiagens que seriam para pessoas mais velhas, né? Então, aparentando na face uma idade que elas não têm, né? Se expondo, né? E ficando cada vez mais suscetíveis, né? As situações de violência e exposição. Agora, a gente tem as inteligências artificiais que pegam fotos, né, daquelas que a gente posta nas redes sociais dos filhos da gente, e aí fazem tirar a roupa e depois ficam circulando nos grupos de WhatsApp do colégio. Eu acho isso muito importante, assim, porque hoje a gente, até às vezes inocentemente, está lá com uma página de uma criança que os pais estão filmando o desenvolvimento dela, não tem nada, a roupinha direitinho, não tem nada de exposição, aparentemente. Mas, na verdade, estão expondo, né? No momento que eu coloco para todo mundo que eu não conheço curtir aquela criança... ou aquele adolescente, TikTok. Hoje, muitas famílias, eu tenho pacientes que as meninas entraram no TikTok, tem não sei quantos mil seguidores. Mas ninguém mais quer ser médico, engenheiro, advogado. Todo mundo quer ser youtuber, o desprezo ao conhecimento. O conhecimento ficou banalizado. E, na verdade, é o que nos vai sair dessa bagunça que está o mundo. É o conhecimento. A gente precisa... É o que nos dá sentido à vida, né? Hoje, a autoridade é por número de likes e seguidores nas redes sociais, né? Então, quem grita mais alto na rede social, né? E aí, isso também é um fator importante, assim, de geração de ansiedade, né? Um conteúdo que eu posto, se ele flopou, né? Sim. Ou foi não. gostado, deram bastante like. Ou não deu senão like eu não nenhum. sou nada, não né? sou nada. Então, essa
essa necessidade de validação externa, que é típica também do adolescente, com os seus pares, né? Claro, eles têm necessidade de validação da família, mas, assim, estar entre os pares, assim, com uma boa nota entre os seus pares é a coisa que eles mais almejam, né? Ser popular, Mas né? isso, por exemplo, é a mesma coisa que seria popular na escola. Isso sempre teve. Claro. Quem é o popular, quem era o ídolo, quem era... Quer dizer, isso sempre teve. O que a gente quer dizer? E, por exemplo, nós estamos aqui e vamos ter um impacto ótimo por causa da mídia. Sim. Então, não é que a gente não queira, não é nada, não é isso. Desde que feita da maneira adulta, né? Da maneira... Eu acho que não, na questão não é nem ser adulto ou não, é ter ideia dos riscos. Então, assim, a gente... o adulto nesse sentido, né? Nesse sentido. De responsabilidade, ver as consequências. De saber que isso tem um impacto. Né? Isso tem impacto, né? Então, assim, querer ficar bonito, querer ficar... Isso faz parte. E que bom que o adolescente queira se cuidar. Por exemplo, aquele adolescente que não toma banho, não se cuida, tá com roupa suja. Isso é altamente preocupante. Aquele que toma banho todo dia, não pode se tocar, tem que estar sempre limpinho, não pode tocar em nada. Isso também é importante. Então, assim, são as diferentes formas, né, de que tem que preocupar. Então, o que a gente quer é uma média, né? A gente que está nas redes sociais também, o compromisso que a gente tem, né? Por exemplo, eu não falo para adolescente na minha página, né? Eu tenho esse compromisso de não falo, meu conteúdo não é para adolescente, eu não quero que os adolescentes estejam ali. É um conteúdo que é para as famílias, né? Porque eu também não posso pregar isso e fazer uma página que engaja um público que eu gostaria que não tivesse ali. E né? até porque o que nós vamos conversar lá não é uma coisa que o adolescente vai querer ouvir. Sim. Limites, né? Sim. Não vai ter graça, entendeu? E ele não deveria estar na rede social, então ele não deveria estar conversando então, claro, isso. Então, ele assim, deveria estar em casa, convidando os amigos para vir em casa, ou ir na casa dos amigos. O Jonathan Haidt fala muito dessa interação 1 a 1 que se perdeu, né? Porque essa interação 1 a 1 e 1 para poucos, que é o que tem na escola, né? Ela se perde quando tu está fazendo, por exemplo, uma live que é 1 para milhares, né? 1 para centenas, né? As pessoas só claro, para dizer é que na realidade assim eu digo, né, o que tu pode publicar na tua live, na mídia. Então eu digo, tu vai publicar assim, tu vai agora, né? Aqui nós estamos em Porto Alegre, na Ipiranga, com o Assis Brasil, ali na Carlos Gomes, né? Bem no meio, né? Da Protásio com a Carlos Gomes, tu pega um megafone, que é aquele aparelho, quem não sabe, aquele megafone, e diz alto ali. Bem na Carlos Gomes, lá em cima, com todo mundo ouvindo. Se tu garantir o que tu disse, tu vai publicar. Agora, se tu não garante aquilo que tu disse, tu vai ter confusão. E, atualmente, cada vez mais se sabe quem disse para onde disse. Então, antigamente achava, não, a internet não se consegue rastrear. Sim, tem número, e tem vai ter endereço. Consequências. E vai ter consequências. Então, assim, se tu não garante isso, né, porque pode ser que a pessoa vai lá olhar, mas aquela ali tá louca, tá falando umas coisas loucas de não sei quem. 50% nem vai olhar. 20% olha e não dá bola. Agora, 1% olha, é pro resto da vida. Então, até tu tirar aquela informação e usar. Então, esse é o impacto da mídia, né? E essa questão do tete a tete, porque antigamente, se tu fazia, por exemplo, botava apelido em alguém no colégio, tu botava para ti, no outro dia, pega ou não pega. Falou para 5. Ou dava uma briga no final do colégio, um batia no outro, depois chamava os pais. Mas existia autoridade, tu tinha medo de ir para a sala do diretor, aquela história mas toda. falava com 10 pessoas. E acabou aí. Agora, tu põe um apelido na mídia, tu fala para 1 milhão. E daqui a 10 anos vai estar lá ainda, né? Porque o que isso é importante, né? O que foi para a rede, assim, tu pode até apagar, mas se aquilo ali já ficou um tempo, alguém pode ter tirado uma foto, de viralização. Alguém pode. E os stories duram 24 horas, né? O print é eterno, né? Então a gente tem que orientá-los também nesse sentido, né? Eu acho que uma coisa que vocês falaram também muito importante é a questão dos pais se darem conta disso, mas os pais têm que entenderem também. Eu vejo muitos pais que não entendem as redes sociais. Às vezes não entendem nem como elas funcionam. Então, às vezes, não consegue proteger. Tem uma outra coisa importante dentro desse tema da adultização, que são as músicas, né?
Então, conteúdos musicais, assim, as músicas que às vezes a gente... inadequados que a gente vê eles cantando, né? Assim, eu trabalho numa internação, às vezes eles estão no celular o tempo todo e às vezes eu vou ali vendo, assim, o conteúdo do videozinho do TikTok, assim, com uma música viral, assim, com conteúdo, assim, ó. Violenta, sexual, muito, né? Muito sexualizado, assim, na maioria deles, assim, extremamente sexualizado, né? Então, eles estão cantando isso, eles estão dançando isso, eles estão replicando esse tipo, e isso aí é uma coisa que vende, né? Claro. Bom, nós vamos ter que terminar, estamos chegando aos 30 minutos, mas eu queria uma palavra final de vocês, principalmente lembrando que a adultização muito nas telas hoje, acho que desde a pandemia piorou muito, mas não é só, né? Também em coisas do dia a dia, eu queria que vocês dessem uma palavrinha aí sobre isso, para a gente terminar. Então, falamos bastante das telas, né? Mas, assim, cuidar em casa, né? O que a gente está fazendo em casa para proteger a infância e a adolescência, né? Eu acho roupas que são importantes a gente cuidar? Roupas são importantes, cuidar com a exposição, né? Cuidar com o uso excessivo de maquiagem, alimentação, né? Também o uso de muito ultraprocessado, né? A gente sabe que a obesidade também é um fator importante, assim, que promove a puberdade precoce. Então, a gente também tem que cuidar disso, né? E o que eu acho que, assim, de mensagem é não deixar o seu adolescente ser invisível. Enxergue-o, né? Olhe para o adolescente, né? Faça contato, converse com ele. Se interesse pelo que ele está. Ele quer, né? Ele quer contato. Ele só quer contato. Como é que foi a festa? Boa. Não, isso é importante perguntar e é importante entender que naquele momento ele vai dizer, daqui a pouco vai sair. Então, assim, não desista do seu adolescente. E peça ajuda, né? Quando tiver com dificuldade de comunicação, nós temos aí pediatras, ebiatras, psicólogos estão aí para ajudar, E aproveitar também a oportunidade para fazer um convite, né, para o congresso de 17 a 20 de setembro. No dia 17, a gente tem o Fórum Multidisciplinar de Atendimento Adolescente. Então, assim, tratar adolescentes não é um campo só da medicina, né? Então, a gente convida todas as equipes multidisciplinares, né? Psicólogos, assistentes sociais, pessoal advogados, promotores da educação que venham participar do fórum, que esse e outros assuntos serão discutidos, famílias, né? Também? Vai ter famílias? Abertos. Todos graduados, está aberto. Muito interessante, pessoal. Até famílias vai ser bem bacana. E vai ter assim como todo o Congresso de Adolescente, vai ter oportunidades para a participação de adolescentes, né? Então, no primeiro dia, eles vão levar uma carta para dizer o que eles querem de nós, né? Ai, que bacana. Então, vai estar muito legal. Vai ser muito legal. Quero ver se eu vou nesse congresso. Não vou perder. Vamos esperar. Gurias, muito obrigada. Eu acho que todos aproveitaram muito. Tinha muito mais coisa para falar, tá? Eu tinha um roteirinho aqui que a gente não cobriu nem metade, tá? Acho que vai ter que fazer um outro sobre isso. Muito bom, muito obrigada. Obrigada a vocês por terem nos assistido. E mais um Pediatrando, por favor, divulgue. Coloque seu like aqui embaixo. E a gente tá aqui por causa de vocês. Essa é a nossa razão. Obrigada.